Muito bem, então começamos agora a sessão de defesa do TCC de pós-graduação Lato Sensu Engenharia Eletrônica, do aluno Felipe. Deixa eu pegar teu sobrenome aqui, Felipe. Carreiro No Beia. teu artigo, Carreiro Beia, né? Uhum. E pela instituição Sara Educação e Unifatec. Então, antes de começar, eu queria brevemente que cada um de nós três nos apresentássemos e nos desse as escolaridades nossas para deixar registrado aqui que está tudo certo. Tá bom? Então, começando por mim, sou Felipe Silva da Rosa, eu sou graduado em Engenharia Eletrônica pela Universidade de Caxias do Sul. Eu tenho MBA em Gestão com ênfase em Gerenciamento de Projeto pela Fundação Getúlio Vargas e uma pós-graduação em docência pela UniFTech. Agora, Arthur, por favor. Sou Arthur Macedo, sou engenheiro de formação pela Universidade de Brasília, engenheiro mecatrônico, especialização em engenharia de armamento aéreo pelo Instituto Tecnológico Aeronáutico, ITA, e mestre pela Universidade Federal do Maranhão, também em controle de automação, atualmente doutorando pelo ITA também, em engenharia eletrônica e computação. Legal demais. Então, Felipe? Olá, eu fiz segundo grau técnico em eletrotécnica, auxiliar técnico, né, em eletrotécnica pelo Cefet Paraná, aqui de Curitiba. Depois eu me formei em publicidade e propaganda, comunicação social, pela UPET Paraná, aqui também em Curitiba. E agora cursando a pós-graduação em engenharia eletrônica com o professor Felipe pela Sara Educação. Maravilha. Muito bem. Muito bem. Então, vamos lá. Felipe, agora é contigo, amigo. Pode compartilhar a sua tela aí e começar a sua apresentação. Vamos lá, então. Então, análise e implementação do optocompressor. Esse compressor aqui, ele tem um intuito, tá? De não simplesmente ser um hardware, um equipamento com o intuito de comprimir o áudio, tá? Um equipamento para ser usado em estúdio, em rádio, em venues ao vivo. Não, ele também é um kit do it yourself, né? Aqueles kits faça você mesmo para os técnicos de som poderem construir e usufruir um equipamento analógico. Então, ele é um kit o técnico receberia um chassi com todos os componentes, tá? Lista BOM, né, com os componentes, tá? Lista dos componentes, uma fonte chaveada, simétrica, ABCB, tá? E ele poderia montar e entender todo o processo de áudio envolvido e de eletrônica, tá? Então, hoje em dia os técnicos, eles, principalmente quem está começando agora, eles já começam utilizando simuladores, plugins, né? Não só em ambientes de estúdio, mas também ao vivo, né? Quando se usam mesas digitais, processadores digitais, né? E eles não têm a oportunidade ou não tiveram a oportunidade de mexer, de operar um compressor completamente analógico, né? E você entendendo como funciona um compressor analógico, isso abre muitas portas. Você consegue entender vários tipos de compressor e você acaba operacionalizando melhor
na hora de você gravar, na hora de você mixar, na hora de você fazer a apresentação ao vivo, né, um engenheiro de som ao vivo, né, usufruir do compressor, tá? E o compressor talvez seja dos equipamentos mais utilizados, o compressor e o equalizador, né? São os equipamentos mais utilizados, principalmente em estúdio, né? Estúdio de gravação. Então, essa é a proposta do Propto, né? Propto, porque é protótipo com optocompressor, né? Então, ele é um optocompressor, tá? Ele é um optocompressor inspirado nos primeiros optocompressores, tá? Esse aqui é a simulação, né? Como eu falei antes, o pessoal já começa com o plugin, né? E esse daqui é uma simulação do LA2A da Teletronics, né? Depois a Universal Audio comprou a Teletronics e ele usa o mesmo princípio do Propto, tá? Nessa época eles usavam o que nós chamamos hoje de optocélula. Eles chamavam na época de célula T4, que é esse equipamento aqui, essa ferramenta aqui. Parece uma válvula, né? Você olha de fora, parece uma válvula, né? Por causa do clausuramento ali, mas não é uma válvula. Ele tem 2 LDRs, tá? Uma luz translúcida por trás, né? E é aqui que efetivamente ocorre a compressão do áudio, que eu vou explicar mais para frente. Isso aqui é mais uma curiosidade, tá? Então, começou com esse cara aqui, né? Esse equipamento aqui, o LA2A. Ele era todo valvulado, tá? Era todo discreto, era balanceamento, adequação de impedância com transformador, né? Daí ia para a optocélula, de um estágio de ganho. Depois eles fizeram o LA3A, que também tem a célula T4, mas ele é transistorizado, ele não é valvulado. Eu tive a oportunidade de mexer certa vez no estúdio com esse e com o LA4A. O LA4A, o mecanismo de compressão, ele é muito similar a o Propto, esse compressor aqui, tá? Porque ele usa somente um LED e um LDR e um fotoresistor, tá? Eu estou falando aqui agora e alô, não sei se vocês conseguem observar ali o LED piscando na frente do LDR. Alô, teste de som. Ei. Sim. Então, todos eles usam esse mecanismo, tá? Algumas literaturas chamam de optocélula, alguns chamam de Vactrol. O pessoal que mexe com sintetizadores chama de Vactrol. Então eles usam esse princípio aqui para fazer a compressão. Então vamos ver como que funciona, né, esse princípio, tá? Então vamos falar primeiramente o que é o compressor analógico. Para a gente entender o que é o optocompressor primeiro, a gente tem que entender o que é um compressor analógico. Então aqui a gente tem uma abstração, tá, do nosso compressor, né? Ele recebeu um sinal de 2 volts de amplitude e saiu com 1 volt de amplitude, tá? Aqui entra a
cabe aqui uma explicação, porque muitos técnicos acham que o compressor ele simplesmente reduz o volume. Muitos técnicos acreditam que o compressor ele faz isso daqui, ó, ele reduz o volume. Vamos supor que isso daqui seja um potenciômetro, um fader passivo, tá? Então o compressor ele faz isso daqui. Mas na verdade não, ele reduz a faixa dinâmica do áudio, tá? A faixa dinâmica é a diferença entre os sons mais altos e os sons mais baixos. Então, eu vou fazer uma rápida demonstração aqui para a gente entender melhor na prática o que é a faixa dinâmica, tá? Então vamos lá. Eu tenho um violão aqui em amarelo gravado e um violão em azul, tá? O violão em azul é a volta do própto, é a volta do compressor. Espero que vocês consigam observar aí, ó. O amarelo ele tem uns espúrios, ó, uns picos, ó, Sim. mais proeminentes. E a volta do própto não. Né? O sinal ele está mais uniforme em azul, tá? Então ele reduziu a faixa dinâmica. Se eu diminuir aqui, ó, o meu volume, olha lá, a faixa dinâmica em proporção continua a mesma. Agora eu vou reduzir antes do próprio. Olha lá, eu ainda consigo enxergar os espúrios sobrando lá, né? Os transientes. Tá? Então aqui ele está mais uniforme. Tá? Vou usar o exemplo aqui da voz agora. Tá? A voz em amarelo antes do compressor e a voz em verde depois do compressor. Eu vou disparar o áudio aqui. Vamos ver se vocês conseguem escutar. Jornal do Brasil AM, Rio de Janeiro. Música e informação. A sua melhor companhia. Ok, esse é antes do própto. Agora eu vou mostrar depois do própto. Jornal do Brasil AM, Rio de Janeiro. Música e informação. A sua melhor companhia. Ok? Então isso é para demonstrar a faixa dinâmica, tá? Como eu disse anteriormente, o compressor ele não simplesmente vai reduzir aqui o volume, né? Ele vai reduzir a faixa dinâmica. Então vai chegar um determinado momento que a amplitude do áudio ela não vai passar, né? O sinal ele não vai passar, tá? Ou ele vai passar de acordo com uma razão, que é o nosso ratio. Então, a gente entendeu que o compressor ele reduz a faixa dinâmica. Então, agora, vamos entender os parâmetros que regem o compressor. Tá? Existem vários tipos de compressor, VCA, FET, compressor de diodo. E a grande maioria utiliza esses 4 parâmetros. Alguns têm mais parâmetros, outros menos parâmetros, mas a grande maioria usa esses 4 parâmetros. Tá? O ratio, que é a compressão propriamente dita. Tá? O threshold, tá? Que alguns chamam de limiar de threshold, tá? Que é onde o compressor vai agir. Tá? Então esses 2 fatores têm uma relação com a dinâmica. E esses 2 fatores, o ataque e release, logicamente tem uma relação com o tempo em que o compressor vai agir. Então, aqui a gente tem uma demonstração, né, de como o compressor funciona internamente, né? A partir de um determinado limiar, quando o sinal ultrapassa esse limiar, né, se o ratio estiver setado, vamos supor, em 2:1, né, o sinal vai ser comprimido nessa razão de 2:1. Se eu entrei com 2 volts, eu vou ter uma saída de 1 volt. Tá?
Então eu vou ter uma redução de sinal em 6 dB, né? Assim como está demonstrado lá no artigo, né? E aqui está o nosso diagrama de bloco do nosso circuito, né? Eu fiz o diagrama de bloco que fica muito mais fácil da gente entender, né? Quando a gente olha aqui fica um pouco mais complicado, né? O diagrama esquemático do circuito, mas quando a gente vê o diagrama de bloco fica muito mais fácil da gente entender. Então eu tenho meu sinal de entrada, tá? E esse sinal vai para um buffer, tá? Que vai fazer uma cópia do sinal para o modulador, tá? Que é a nossa optocélula, tá? O LDR e o LED. E aqui abaixo nós temos o sidechain, tá? Eu coloquei o buffer por quê? Para fazer uma adequação de impedância, né? E eu tenho uma cópia exata do meu sinal para o sidechain e uma cópia exata para o sinal do modulador, sem perda de sinal, né? Sem perda de tensão. Tá? Aí depois a gente vai para uma etapa de ganho e uma etapa de saída. Se a gente analisar aqui, ó, se a gente tirar o sidechain, a gente vai perceber que o circuito basicamente é um amplificador. Essa parte aqui, ó, é o nosso sidechain. Se a gente tirar ele, nós vamos entrar com o sinal, ele vai amplificar e nós temos uma etapa de saída de desbalanceamento, perdão, balanceamento. Tá? Então, agora a gente vai decupar tudo isso daqui e vamos entender por partes, que fica difícil a gente entender assim, né, o diagrama esquemático olhando por cima aqui. Então a gente tem a entrada no circuito, eu fiz um amplificador, tá? Diferencial ou subtrator, tá? Por quê? Porque o próprio recebe o sinal para um cabo XLR. Então eu tenho o positivo, que é o hot, o negativo, que é o cold, e o GND. Tá? E o positivo está em contrafase ao negativo, como qualquer sistema balanceado. Tá? Então eu vou entrar com o meu sinal aqui e vou sair nessa configuração aqui com o dobro de sinal de entrada. Então, se eu entrei aqui com 1 volt, eu vou sair aqui com 2 volts. Ah, mas é um amplificador diferencial, ele vai subtrair os sinais. Sim, ele vai subtrair os sinais, só que os sinais no sistema balanceado eles estão em fase e contrafase, eles estão com a polaridade invertida. Então aqui, qualquer ruído na minha linha, né, de sinal, qualquer ruído de cabo, ele vai ser eliminado e o sinal vai ser somado, porque o sinal está em fase e contrafase. Tá? Então eu tenho que fazer essa adequação para eu ter uma integridade de sinal lá para dentro do meu circuito. Aí vamos para um amplificador inversor. Tá? Aqui já é lá no meu sidechain já, tá? E é aqui em que a gente vai fazer o target do áudio. Aqui vai estar o meu potenciômetro de threshold e aqui um diodo. Tá? Então eu tenho um amplificador não inversor e um diodo. Muitas nomenclaturas chamam isso de peak detector. Tá? Ou simplesmente detector, alguns usam RMS detector, mas o RMS detector é muito mais complicado. Você tem que comprar uns processadores de uma fábrica chamada Deta e acaba ficando super caro e inviável para quem quer montar um kit de eletrônica, né? Então eu utilizei esse princípio aqui do peak detector. Tá? Então
é um processo muito semelhante ao que acontece aqui no Peak Detector, no nosso sidechain, com a transformação de uma fonte linear, por exemplo, após a retificação, que a gente tem, entra com sinal AC e sai com sinal DC. Um processo muito semelhante, né? Vocês conseguem ver aqui? Consigo. Sim. Então, eu tenho aqui a minha retificação com diodo, tá? E aqui eu tenho um circuito RC depois do diodo. Então, digamos que a gente vai, a grosso modo, aqui amaciando o sinal. Né? Por que eu tenho que fazer isso? Imagine que eu tenho um bumbo de bateria aqui, ó. Tá? Vocês conseguem ver ele, Sim. né? Imagine que você tem um bumbo de bateria e o bumbo, o baixo, os instrumentos graves, eles têm um período de onda maior. Tá? Um período de onda maior. Imagine que o meu LED ele vai ter que piscar em todos os semiciclos de onda, e isso traz uma irritabilidade, né, para o ouvido, e também o LED não consegue responder a essa velocidade. Tá? E o LDR é mais lento ainda que o LED. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer esse trabalho de envelope. Aqui eu tenho um bumbo, aqui eu tenho uma bateria, tá? Uma bateria eletrônica. Então eu tenho o bumbo, eu tenho chimbal, caixa, bumbo, caixa, chimbal, bumbo. Então, para ele, digamos assim, detectar, por isso que é Peak Detector, né? Os transientes, eu tenho que fazer esse trabalho de retificação, tá? E envelope com o circuito RC, tá? Para o LED não ficar ali brigando ali, acendendo para qualquer semiciclo de onda, tá? E após essa parte do sidechain aqui, né, o sinal segue aqui para a base do meu transistor, que vai funcionar como um amplificador emissor comum. O transistor, ele polarizado em emissor comum, ele vai, aqui tem um LED como carga, né? LED aqui como carga. Então, ele vai fazer com que o LED acenda, tá? Aquele envelope, aquele sinal do envelope vai chegar aqui na base do transistor, vai acender o LED, a luz do LED vai incidir no LDR, tá? E aqui, efetivamente, acontece a nossa compressão. Por quê? Vamos pensar aqui em dois momentos. O LDR sem emissão de luz pelo LED. Então ele está na máxima resistência. Então o sinal vai vir lá no meu buffer e vai continuar para o restante do circuito sem nenhuma compressão. Agora, se o LED acender, essa resistência aqui ela vai diminuir. Se a resistência diminuir, então eu tenho um divisor de tensão. Né? O sinal que entra aqui, a tensão que entra aqui, vai ser maior do que a que vai sair desse nó aqui. Então eu tenho uma razão, aqui que está o nosso ratio. Uma razão desse potenciômetro de ratio em relação à resistência do LDR. Então, aqui nós temos um divisor resistivo, um divisor resistivo, e aqui é onde efetivamente acontece a compressão. Então, voltando lá, o LED vai acender, a resistência vai diminuir, eu vou ter uma tensão menor aqui nesse nó aqui, tá? Na minha saída, que vai para o próximo estágio, tá? Então, efetivamente é aqui que acontece a compressão. Algumas nomenclaturas não usavam ratio, eles usavam compression, simplesmente eles usavam compression, principalmente nos anos 60 e 70. Tá? Alguma dúvida por aqui?
acrescentar? Pode finalizar. Quando finalizar, a gente faz as perguntas, né? Então aqui eu tenho a minha entrada, tá? Eu fiz uma chave aqui, ó, para line, que é a nossa entrada amplificador diferencial lá que a gente viu no nosso esquemático, tá? E eu fiz uma entrada de microfone também. Eu coloquei um pré de microfone, que é onde eu estou falando aqui, ó. Aqui eu tenho um bypass. Então olha que interessante, eu vou falar aqui, ó. Perceberam a compressão? Muito sutil, né? Deixa eu aumentar diminuir o meu threshold e aumentar o meu ratio. Aqui está em bypass. Então ele está comprimindo bastante agora, né? Então eu tenho ganho, phantom power para alimentar o microfone condenser, knob de threshold, potenciômetro de threshold, potenciômetro de ataque, potenciômetro de release, o ratio, que é o nosso divisor resistivo lá, tá? Bypass e o output gain. O output gain, algumas nomenclaturas chamam de make-up gain também, né? Porque você desce a faixa dinâmica, diminui a faixa dinâmica, só que às vezes está muito baixo, então você usa o make-up gain para chamar o áudio de volta, para uma amplitude que seja confortável para o operador. Então, o Propto, ele pode, além de ser um kit do it yourself de montagem, em que você pode customizar ele, você pode pintar, você pode mudar a constante de tempo no circuito RC, acrescentando um outro capacitor, você pode, enfim, pode colocar ele numa caixa metálica, né? Pode pintar, pode customizar do jeito que você quiser, né? E ele pode ser usado em rádio e TV, né? Estúdios de gravação, como esse que eu falo, né? Meu estúdio de gravação, podcast, né? Casas de show, igreja, né? Imaginemos uma situação ali que eu coloquei do locutor, né? Às vezes a gente tem um locutor de rádio em que ele está falando baixinho, está falando baixinho, está falando baixinho, de repente ele fala muito alto. E às vezes isso pode distorcer, pode causar um clipping, né? Pode distorcer, causar uma irritabilidade. O compressor ele vai segurar ali a faixa dinâmica e não vai deixar clipar, não vai deixar saturar, né? Além dessa função, né, o compressor ele tem uma função estética também, né? Quando a gente viu lá o violão, né, que estava diminuindo ali a faixa dinâmica, então às vezes você traz harmônicos, você traz outros materiais, você traz timbre, né, para o áudio usando o compressor, né? Então tem a função estética e também tem a função ali de diminuir a faixa dinâmica, tá? E então tem aqui o desenho do meu chassi, né? Aí a PCB, aqui está a célula optorreceptiva, né? Eu tenho uma entrada aqui de microfone, entrada line, né? Saída, filtragem de fonte. Eu estou usando uma fonte simétrica, linear, que eu achei baratinho, e ela é muito boa. Ela já vem até com phantom power para você alimentar os microfones condensadores, né? Então a fonte entra aqui, né? O sinal da minha fonte entra aqui, né? Simétrico, mais o phantom power, e aí eu tenho os potenciômetros de controle, né? Como eu já falei ali anteriormente.
anteriormente, né? Ganho, threshold, attack, release, ratio, backup gain, né? E controle de VU aqui também, tá? Eu fiz um buffer para enviar um sinal para o meu VU meter aqui e o controle de VU. E é isso, a PCB sem os componentes. E é isso. Encerrei. Acredito que seja isso. Muito bem. Muito bem. Então, pode sair da apresentação aqui, volta aqui a tela normal. E agora a gente começa uma sessão de perguntas aí, caso houver perguntas. Eu tenho, tá? Então eu gostaria de perguntar. Pode tirar a tua apresentação, tu vai ali nas ferramentas aqui do Google Meeting, diz para sair. Aí, show de bola. Agora a gente se vê grande. Maravilha. Felipe, olha, eu gostei muito porque agora eu consegui compreender assim bem como é que funciona o compressor. Áudio não é o meu forte, né, na eletrônica. Eu estudei sempre aí focado na área industrial, mas eu aprendi muito aqui, cara, do TCC, né, em relação ao áudio. E aí ficou bem claro para mim as etapas ali, da primeira parte que dobra, depois no target ali você define os picos, né? Ficou claro que a ideia aqui é a gente reduzir os picos de máximo e mínimo, né? E pelo que você demonstrou ali, na prática ali, mostrou para nós o áudio, realmente fica muito melhor o áudio quando a gente tira esses picos aí. E depois fizemos a retificação para envelopar, né? E aí, agora eu entendi o porquê do LDR, cara. Agora eu consegui compreender. E aí ficou algumas dúvidas aqui que queria te perguntar. No começo ali você falou sobre a primeira etapa de amplificação ali. Você usa um amplificador onde você recebe dois sinais e a saída dele dobra a amplitude do sinal, né? Eu não consegui compreender por que você precisa dobrar esse valor de sinal aí. Na verdade, ali não precisa dobrar o sinal. Mas, naquela combinação ali, eu coloquei todos os resistores em 10K. Eu não me lembro a fórmula agora aqui, mas você pode usar o amplificador diferencial simplesmente para manter o sinal. Pois era essa a minha pergunta, se precisaria dobrar. Não precisaria aumentar. Precisaria? Poderia manter o sinal. Se chegar com 1 volt, ele pode sair com 1 volt. Todavia, eu tenho que mudar meu valor dos resistores ali. Aqui, né? O amplificador diferencial. Isso, esse aí. Né? Uhum. Então ele está indo de 10 a 10 e 10 e 10K. Tanto no positivo quanto no negativo, né? Então essa configuração aqui, tá? Ela vai fazer com que somem os dois, vai somar os dois sinais. Então se eu entro com 1 volt aqui, 1 volt aqui, eu vou ter 2 volts na saída, tá? Se eu colocasse 10K aqui, e depois 40, vamos supor, metade, pegar um resistor aí de 4K7, que é mais comercial, né? Aí sim, eu vou ter 1 volt, na minha saída, tá? Esse circuito de par diferencial é usado, olha, acredito eu, em 90% dos equipamentos de estúdio. Ah, legal. Então, teve como base, né, seguir esse caminho. Isso, alguns elevam já o sinal ali de cara, alguns derrubam o sinal. Existe, inclusive, um compressor FET que usa o mesmo princípio de divisor de tensão. Só que ao invés de ele colocar o LDR, ele coloca um FET transistor. O sidechain é quase igual, só que ele retifica para baixo. Ele retifica e deixa a tensão negativa. E aí ele usa um FET canal N-channel, canal negativo. E é basicamente igual o autocompressor, só que ele usa um FET, sabe? Então,
muitos compressores, eles fazem exatamente isso. Ele entra com o par diferencial e vai para o sidechain, né? Faz o buffer ali, vai para o sidechain, utilizando ali o par diferencial para você manter a integridade do sinal. Porque imagine que eu tenho fase e contrafase, tá? Imagine que eu tenho uma senoide perfeita, tá? O meu hot, que é o positivo, o pino 2 do XLR, do XLR, que é esse aqui, né? Não sei se dá para mostrar aqui. Ó. Aqui no microfone dá para mostrar melhor. Esse aqui. Sim, tudo bem. Tá? Então, o positivo, vamos supor que eu tenho uma senoide perfeita, né? Que eles chamam de tom puro no áudio, né? Eu tenho uma senoide perfeita, tá? Então, o positivo está aqui, o negativo está aqui. Então, eles estão em fase e contrafase. Só que daí você pode estender um cabo bem longo, né? Você consegue estender um cabo bem longo, porque daí no par diferencial os ruídos se anulam e os sinais somam. Entendi, legal. Olha só. Entendeu? Os ruídos se anulam e os sinais eles não vão somar, ou aí dependendo da configuração do par diferencial, você pode diminuir, você pode manter o sinal, você pode aumentar. Os compressores FET, porque agora que eu lembrei porque que eu falei do compressor FET, que eles usam um FET transistor no sidechain. Porque o FET, existe uma região ômica que geralmente é de 0 a menos 2 volts. E aí você tem que reduzir muito, e eles já reduzem lá no par diferencial. Ou às vezes eles usam um transformador de entrada redutor. O transformador já vai fazer o desbalanceamento do sinal e a adequação de impedância. Entendeu? Então o par diferencial, na verdade, é para substituir os transformadores antigos lá que tem lá no LA2A, LA3A. Maravilha. Outra coisa que eu queria te questionar, cara, que assim, a parte de você ter ali um LED físico ali e um LDR, me preocupa um pouco de... O LDR, ele tá dependendo da luz para funcionar, né? Então, a caixa ali tem que estar enclausurada escuro, né? Então, isso aí impacta. Existem optoacopladores, onde que é o componente eletrônico que tem isso, exatamente isso do LED e vamos chamar assim, um sensor de luz dentro do componente. Eles são feitos para isso. Chegou a testar ou pensar, ou daqui a pouco é um upgrade aí, sei lá, para o projeto? Eu pesquisei. Muitos usam esse optoacoplador. Pesquisei bastante na internet, inclusive, em livro, literatura, mas eles não são musicais, entendeu? Eles não são não soam musicais. O resultado final não é muito musical. Em MIDI, o optoacoplador é muito usado. Em MIDI, em formação MIDI, né? Quando você toca o teclado, você manda uma informação para dentro do computador ou para um sintetizador, o optoacoplador é muito usado. Desse jeito aqui, eu teria que colocar um termo retrátil por cima, fazer talvez uma caixinha, né? Eu deixei aberto assim, justamente para mostrar o funcionamento dele. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Inclusive, deixa eu desculpa te interromper, nós temos 15 minutos aqui do meeting aqui, depois encerra, né? Então, para mim tá claro já, queria só entender da sua parte essas considerações. Eu deixo pro Arthur agora, se ele tem alguma pergunta para fazer. Eu queria fazer alguns comentários também, né? Primeiro, parabéns pelo trabalho. Acho que o tema é bem interessante, né? Quando a gente trata de música, né? Que é um pouco de arte também. Isso aí, né? Instiga a gente a querer entender. E a forma que você trouxe também é muito bom de trazer um projeto DIY para outras pessoas, né? De forma educacional e até também aplicar, né? Tá vendo que você está utilizando aí, seja
funciona bem. Parabéns por colocarem a teoria em prática, dá para ver que você teve cuidado ali no artigo, né, que é o trabalho final. É o que acaba ficando, né, seria o trabalho escrito que outras pessoas conseguem ali consultar, às vezes tirar alguma dúvida do trabalho. Então, eu gostei bastante, parabéns. Queria só dar alguns comentários aqui do artigo em si. Eu separei alguns erros que eu percebi, erros assim, na forma de escrita. É claro que a gente que escreve, às vezes vai ler e não vê o erro. Erros assim, troca de letras no meio da palavra. Eu vou passar para o professor Felipe, e aí, porque é bem fácil de corrigir. A gente, às vezes, escrevendo, deixa passar algumas coisas. Eu não vou ficar citando aqui, que não faz sentido ficar utilizando esse tempo para isso. E aí, de perguntas, trazendo ali, porque você utiliza esse autocompressor, e você cita até que tem outros tipos de compressores, né? Não sei se são os mais utilizados ou não. Você entende por que o óptico tem alguma vantagem, desvantagem? Por exemplo, você falou aí, né, que pode usar transistor ao invés de onde óptico computador. Seria o quê? Isolamento do sinal elétrico? Você consegue... O optocompressor, o fato do LDR ser lento, o LED também, ele fica mais musical. Tá? Tanto é que até os sintetizadores usam esse vector para fazer os VCFs, os filtros. Tá? Só que eles colocam o LDR no circuito RC, entendeu? Então você vai fazendo uma espécie de equalizador, vai fazendo filtros. Então ele é utilizado por causa que é musical. Não tem muito Entendi. E baixo ruído também, muito baixo ruído. Entendi. Pela questão do resultado sonoro, né? O FET, ele é muito, perdão, desculpa interromper, o FET ele é muito rápido e muito, muito difícil de ser feito. Extremamente, eu tentei já fazer, até vendi já unidades do FET para os meus amigos, para as pessoas mais chegadas, mas é muito difícil, extremamente ruidento, porque muito ruído, porque você tem que abaixar muito o sinal para entrar tanto no gate do FET quanto no source. E aí, quando você abaixa muito o sinal, depois você eleva com o makeup gain, vem noise floor, vem muito ruído. Então, O processo tem que ser lento, né? Eu tô acostumado com chaveamentos rápidos, né? Isso, E é diferente, né? Tudo diferente. Interessante. Então, na verdade, é uma vantagem de ele ser lento, né? Vantagem. É isso mesmo. E eu percebi lá no artigo, você menciona que o autocompressor ele é ideal mais para voz, porque instrumentos de percussão tem uma resposta muito rápida e ele acaba sendo lento. Você sabe exatamente dizer qual seria o prejuízo disso, por exemplo, utilizar esse autocompressor em instrumentos com distorce o som, seria isso? Ou ele não comprime? Essa questão que você cita que seria melhor para a voz. Como os transistores, os transientes da percussão da bateria são muito rápidos. Sim. Principalmente chimbal, né, porque tem um período de onda muito curto. Chimbal, caixa de bateria são muito rápidos. Quando o transiente subiu e desceu, já foi. O LED já não conseguiu, o LED e o LDR não conseguiram derrubar ali no divisor de tensão o sinal. Como a voz, o baixo, eles têm um período de onda maior, tá? Então você consegue ir comprimindo, né, e mantendo o sinal. Né? Agora,
se eu jogar uma caixa muito forte, muito rápida, ele até consegue comprimir, mas se a caixa tiver um decay, um release um pouco maior, tá? Mas se a caixa for muito seca, sem reverb, sem esteira de caixa, ele vai deixar passar. Entendi. Ele não Aí, quando ele deixa passar, ele parece que fica assim, sabe? Parece que o som não define, distorce, entende? Sim. Então eu não aconselho muito usar o Opto, né? Mas eu já usei ele aqui para bateria já. Eu usei. Excelente. Ok, parabéns de novo. Eu acho que é um trabalho que juntou muita teoria e prática. Deu para ver que você teve um trabalho de estudar constante de tempo, né, para calcular a questão do release. Isso é importante, né, para trazer esse aspecto educacional também para quem quiser replicar o seu trabalho. Obrigado, professor. Inclusive, com o lance da constante de tempo, é uma briga aí nos engenheiros, né? Porque você não consegue definir exatamente o tempo de ataque e release. É muito difícil isso. Vai depender do source, se eu entro com uma voz, com um violão, né? Então, tem gente que diz que é preciso, mas não é preciso, né? Aí entra o lance da arte, né, que vocês falaram. Legal demais, muito bom. Show de bola, cara, show de bola. Então, agora tá tudo certo, Felipe, tá tudo certo. Quem nunca, né? Todos nós passamos por isso. Então, agora nós temos 7 minutos. Eu vou te pedir, Felipe, agora você sai aqui do meeting, eu e o Arthur nós vamos conversar, e aí vamos decidir aí a sua nota final. E aí eu te chamo no WhatsApp ali, você entra de novo e a gente te anuncia. Vai ser algo de 1 minuto, tá? Tá bom, obrigado. Show. Já te chamo aí. Fala, Felipe! Vamos lá? Felipe, a gente conversou aqui e a gente viu que tem alguns ajustes para fazer, né? Como o professor Arthur passou ali, depois ele vai me passar ali com calma esses ajustes no artigo. E também a gente viu que, mais de minha parte, né, o Arthur teve um estudo mais profundo sobre áudio em relação a mim, então eu tive um pouquinho de dificuldade de compreender o funcionamento pelo artigo. Pela sua apresentação, cara, ficou claro para mim. Então, assim, foi maravilhoso. Pelo artigo eu tive um pouquinho de dificuldade, eu que não sou da área. O Arthur disse que para ele ficou bem claro. Eu já tinha contato com compressores e então, digamos assim, para o cara que não é do áudio, tive dificuldade em compreender. Então, por causa de alguns ajustes, por causa dos ajustes ali do artigo, por causa desse ponto de talvez deixar algo um pouco mais mastigado para alguém que não é da área compreender. De resto, cara, a sua apresentação, o seu artigo tá maravilhoso. Então sua nota é 9,5, 9,5, né? Porque só esses detalhezinhos aí para tirar o 10, né? Porque, poxa, você fez algo que é um produto para vender daqui a pouco, né? Então, parabéns, nós temos 1 minuto aqui, depois vai encerrar. Então, cara, só dá para parabenizar. parabéns, Felipe. Depois a gente conversa mais com calma no WhatsApp aí. Cara, é só o começo, né, de muitas conquistas e agora você tem autoridade aí no seu ramo, né, como pós-graduado Lato Sensu, engenheiro eletrônico. Legal, obrigado. Parabéns, Felipe. Prazer, viu? Obrigado, Arthur. E depois a gente conversa no WhatsApp ali, Felipe, tá? Beleza, professor. Arthur, brigadão. Um grande abraço aí e aí a gente conversa. Um abraço, gente.